Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Bom, então a gente vai trabalhar hoje a linha do tempo na parte de execuções, tá bom? Então é um assunto relativamente tranquilo, tá? Se você não assistiu a aula de linha do tempo, de modo geral, assista, tá? Porque ela é fundamental, né? A linha do tempo das ações de conhecimento e dos recursos para a gente chegar na parte da execução, tá bom? E dentro dos exames de ordem, né, que foram aplicados até hoje, a gente já está iniciando agora o 40, né, acho que as inscrições já começaram para o 40, está na segunda fase do 39, quem está ainda na repescagem do 38, mas iniciando mesmo agora já está trabalhando no 40, tá? A parte de execuções é uma parte que vem sendo bastante cobrada e, além disso, é um ponto que é corriqueiro na vida do advogado, tá? Então, seja uma execução de dívida, uma execução de dívida de alimentos, uma obrigação de fazer ou de deixar de fazer, tá bom? É um vizinho que derruba o muro do outro e aí tem lá uma execução para o cara reconstruir o muro, então assim, que é uma obrigação de fazer, né? Mas envolve não só a vida do advogado no dia a dia, como também o andamento dele ali durante a fase de OAB, né? Essa preparação para a OAB que a FGV impõe a todos nós, tá? Então, sem mais delongas, vamos partir agora para o que interessa, tá? Vou jogar na tela a nossa linha do tempo e eu vou trabalhando ela ao longo do nosso caminho, tá bom? Vou fazer uma aula única, tá? Então, vou tentar ser breve, porque eu sei que de 30 a 40 minutos o aluno já começa a perder aquela concentração. Então, eu vou tentar compilar todo o assunto para entre 30 a 40 minutos, estourando 45 minutos, tá bom? Mas é uma aula densa e é uma aula que, se suscitar alguma dúvida, eu estou à inteira disposição. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu jogar aqui na tela. Vamos lá. Então, quem não me segue ainda no Instagram, tá aí, tá? É só me adicionar, prof.Luiz Miguel, e a nossa linha do tempo na parte de execuções. Beleza? Então vamos lá. São duas coisas aqui que a gente tem que ter na cabeça, tá bom? Então, a gente tem o cumprimento de sentença e você tem a ação de execução. São coisas distintas, tá? Então, vamos lá. Cumprimento de sentença é diferente de uma ação de execução. Ah, por que, Luiz? Vamos lá, por quê? O cumprimento de sentença, tá? Ele está relacionado, todos eles estão relacionados a um título executivo, tá? Então, as duas situações você vai ter um título executivo. A diferença é que nós temos o título executivo, ele pode ser judicial ou o extrajudicial. Tá? O extrajudicial, ele está derivando de quê? Ele está derivando de cheques, nota promissória. Cheque hoje em dia tá bem em desuso, né? Mas vamos considerar ainda porque o código ele ainda considera o cheque ali como título extrajudicial. Mas vamos observar que ele já está em desuso aí. Mas pode ser utilizado ainda. Uma nota promissória também é um título extrajudicial. E um título executivo judicial, tá? Ele é oriundo de uma sentença propriamente dita. Então você teve toda aquela fase de conhecimento que a gente já estudou, chegou numa sentença e essa sentença deu ali um título executivo judicial como fim, né? Aquela fase de conhecimento. Então essa é a principal diferença. Um é oriundo, vamos dizer assim, de contratos particulares e o outro vem realmente do poder judiciário.
E aí é o que a gente vai ter, tá? O cumprimento de sentença antigamente era diferente, mas hoje o cumprimento de sentença, que é oriundo do título executivo judicial, então vamos botar aqui, ó, cumprimento de sentença, tá? Ele vem de quê? Ele vem do título executivo judicial, tá? E aí o que você tem que ter na cabeça, tá? Tem uma questão que é um pouco mais teórica, tá? Que ele chama isso aqui de um processo, vamos lá, sincrético e o eixo judicial seria um processo autônomo, né? Deixa eu botar aqui, autônomo. Tá? E por quê? Aqui o eixo judicial a gente vai ter a ação de execução. E qual que é o porquê dessa palavra? Por que sincrético? Por que autônomo? Porque essa palavra sincrético, quando você estiver lembrando, tentando lembrar dela na prova, tá? Você vai entender o sincrético como uma coisa síncrona, uma coisa que está sincronizada. Então, ela que vem na sequência da ação judicial, tá? Já o extrajudicial não, ele não teve a fase de conhecimento, por isso que ele é autônomo. Então, o síncrono, ele vem da ideia de continuidade, uma coisa que foi contínua à sentença, né, à decisão judicial. E aí iniciou-se o cumprimento de sentença. Então é uma coisa que foi síncrona, que foi sequencial. Enquanto que o autônomo não, ele demanda uma petição inicial, que é justamente para dar início a um processo de execução autônomo. Tá? Então, primeiro entendimento vocês têm que ter isso daí. Vamos lá, seguindo na nossa questão de execução, tá? Então vamos lá, fazendo aquela nossa linhazinha do tempo básica, tá? Lembrando que o objetivo aqui é passar o só o que interessa. Ué, o que houve aqui? Volta. Passar realmente só o que interessa. Tá? Então a gente tem a nossa linha do tempo. E aí a gente começa da onde? A gente começa da sentença. Tá? Daqui para trás é tudo aquilo que a gente já estudou. Beleza? E daqui para trás é a chamada fase de conhecimento. Tá? Por que conhecimento? É quando o juiz ele conhece o assunto, ele estuda o assunto e ele decide o assunto. Tá? Então a palavra conhecimento, ela vem dessa questão de conhecer, de entender o que está o problema, para a partir daí você decidir. Tá? E daqui para frente, quando a gente está tratando de um título executivo judicial, tá? Isso é importante, tá? Título executivo judicial. Beleza? Daqui para frente a gente tem a nossa fase de quê? De cumprimento. Então, fase de cumprimento. Tá bom? Então, eu acho que até aqui a gente consegue ter uma ideia. Deixa eu botar a câmera de volta aqui embaixo para facilitar. Bom, então acho que a gente consegue ter uma noção de onde a gente está. Tá? Então já passamos ali por toda aquela questão dos processos comuns, né, na fase de conhecimento, depois na questão dos recursos, até chegarmos à sentença. Tá? Estamos considerando aqui que é uma sentença que não cabe mais recurso. Tá? Ela já transitou julgado, não tem mais o que recorrer, e aí a gente começa, propriamente dito, a execução. Tá bom? Então, bateu esse ponto, cumprimento de sentença, vamos prosseguir. Então vamos lá. Deixa eu ir anotando aqui, vocês vão pegando. Então vamos lá. Outra coisa que é importante aqui, ó, deixa eu anotar aqui. Então vamos lá. Quais são as características do título executivo? Tá? Então o que o título executivo ele tem que ter? O que ele tem que ser?
ele tem que ser exigível, ele tem que ser líquido, tem que ter liquidez, e ele tem que ter a certeza, tá? Então ele tem que ser certo, líquido e exigível. Certeza. Então essas são as características do título executivo, tá bom? E o que mais? E aí tem um diferencialzinho aqui, tá? Vou botar até em amarelo. Quando você tem, tá? A questão do cumprimento da sentença, tá bom? Quando a gente tem a sentença e o título executivo, ele já é certo, já é líquido, já é exigível, tá? Então ele já tem um valor orçado, ele já tem uma questão financeira trabalhada, você já inicia de cara aqui o cumprimento de sentença. Quando ele não é líquido ainda, tá? Então pode ser o valor de um carro de 1900 e bolinha, que hoje, na época ele varia 50 mil e hoje ele tem que ser reavaliado. Então, a liquidez dele hoje está no valor de, sei lá, 90 mil. Ele vai ter que ter um processo de adequação, tá? Isso estou falando que quando ele já tem um valor, ou quando ele não tem um valor propriamente dito, mas você transforma ele em um valor monetário. Então ele não precisa ter o valor monetário anterior para que posteriormente ele adquira um valor. Ele pode ser uns danos morais, que ele não tem um valor exato, e depois ele se transforma. Tá? Então, essa regra não é rígida. Tá? Mas o que eu quero passar para vocês é que a gente pode ter a fase de liquidez, né, de liquidação, que é o que? Transformar aquela decisão não monetária em monetária. Tá? Então, seriam duas situações aqui. Que aí a gente vai ter aqui quando a gente já tem o valor monetário e quando a gente não tem o valor monetário, tá? Então não tem o valor monetário. A gente vai ter o que faz aqui de liquidação, adquirir o valor monetário, a gente começa o cumprimento de sentença, tá bom? Cumprimento de sentença. Então, tem que ter na cabeça agora esse ponto, tá? Se ele tem o valor monetário, a gente já pode começar de pronto o cumprimento de sentença, tá? A partir da sentença, quando está falando de um título executivo judicial e quando está tratando de título executivo que não tem valor monetário inicialmente, ele tem que ser liquidado, ou seja, ele tem que ser transformado em valores para, a partir daí, a gente transformar ele em dinheiro e iniciar o cumprimento de sentença. Tá bom? Então vamos lá, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Vamos lá, pessoal. Então o artigo 515, tá? Coloquei aqui por quê? Para título de exemplificação realmente do que seria aí os títulos executivos judiciais, tá bom? Então a gente está numa crescente, estamos trabalhando os títulos executivos judiciais primeiro, depois a gente vai partir para os extrajudiciais, tá bom? Então vamos lá. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dá-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título, ou seja, o artigo 515 aqui, tá? Então, 515 vai ser o nosso artigo mestre, tá? O nosso artigo de fundamentação da espécie de execução quando a gente vem de um título executivo judicial, tá? Luiz, preciso ter decorado isso? Não, mas tem que saber onde é que está no teu código. Isso é fundamental. Então, ó, decisões preferidas no processo civil que reconheça a exigibilidade, decisão homologatória de autocomposição, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então, a banca ela vai te direcionar, ela vai falar que é uma decisão homologatória de uma autocomposição. Ela vai te deixar assim, ela vai te botar na cara do gol. Tá? Ela não vai te obrigar a raciocinar, isso aqui, será que isso é uma homologatória de autocomposição? Não, ela vai te deixar na cara do gol, justamente para você não ter dúvidas em relação a qual peça é, tá? Porque essa dúvida é dor de cabeça para eles, tá? E aí tem que saber isso aí, tá bom? Então esse é um ponto também que é batido e que a gente tem que ter na cabeça, tem que ter essa completa percepção dos títulos executivos judiciais, tá? Lembrar que a gente está nos títulos executivos judiciais. Título executivo judicial é o quê? Cumprimento de sentença. Tranquilo até aí?
Beleza, então vamos lá. Continuando, deixa eu voltar aqui porque ficou... Isso. Vamos lá. Deixa eu botar o quadro cheio que eu acho que fica melhor. Beleza, então dentro do título executivo judicial a gente tem algumas situações. Então, primeira situação, que vai do 523 a 527, que é o quê? Pagamento de quantia. Pagamento de quantia, tá bom? Cash. Situação, como é que ela funciona? Então, linha do tempozinho aqui básica. Então, nossa maravilhosa sentença, favorável ao nosso cliente. Beleza? Onde ela tem trânsito em julgado e as parcelas são incontroversas. Ou seja, são parcelas são inquestionáveis, tá? Parcelas incontroversas. Palavrão, né? Mas beleza. Como é que ela vai se iniciar? Uma petiçãozinha inicial, tá? Como a gente está dentro do título executivo judicial, isso aqui está dentro do processo. Então é como se fosse uma sequência dele, tá bom? Por isso que a gente chama de uma questão síncrona, né? Sincrético, porque ele está sincronizado com a sentença, com toda a fase de conhecimento. Então, petição inicial. Da petição inicial, a gente tem intimação do devedor. Para quê? Para pagamento em 15 dias, tá? Daqui temos 3 situações, tá? Daqui pode acontecer 3 situações distintas. Primeira, pagamento integral, tá? Pagamento total. E aí a gente vai fazer aqui o nosso Vzinho da vitória, tá? Segunda situação, pagamento parcial. E aí do pagamento parcial decorrem 2 posiçõezinhas aqui, tá? A gente vai ter uma multa de 10%, 10% e honorários advocatícios também aqui de 10%. Tá bom? E a terceira situação, que é o não pagamento. Não pagamento, mesma coisa, tá? Multa de 10%, só que aqui é o seguinte, tá? Essa multa de 10% e esse honorário de 10% aqui é em cima do saldo restante, é do saldo que faltou. Aqui, como ele não pagou nada, então é do total. Então, mesma coisa, multa de 10%, honorários advocativos de 10%, tá? Por que é importante eu estar colocando isso aqui? Porque isso vai estar nos seus pedidos, tá? E a FGV ela vai cobrar isso nos seus pedidos, tá? Então ela vai cobrar que você coloque lá os honorários, ela vai pontuar isso. E essas 2 pontos aqui, né? Quando você tem um pagamento parcial ou um não pagamento, vai ter o nosso querido, maravilhoso mandado de penhora. Tá bom? Então, basicamente é isso quando a gente está tratando de pagamento de quantia certa, tá? Sem muito mistério. Tá bom? Ainda dentro desse ponto aqui. Então, a nossa petição inicial, tá? Anotem, porque tá saindo o milk daqui, tá? O ponto
cerne das cobranças. Então vamos lá. Petição vai estar linkada em qual artigo? 524. Tá bom? E o que tem que ter nela, né? Tem que ter o demonstrativo atualizado do débito. Tá? Petição inicial, para você iniciar uma execução, não é o normal, tá? O normal é ele colocar na peça do exame de ordem uns embargos à execução, e é o que a gente vai ver no finalzinho da aula, tá? Petição para você iniciar a execução só se for de alimentos, porque ele tem o que cobrar, ele tem mais substância para cobrar durante a prova, tá? Então, mas você tem que saber que isso tem que estar lá, tá? Daqui, da petição inicial, como eu disse anteriormente, 15 dias para o pagamento, tá? No 525. Deixa eu apagar que isso aqui ficou horrível. Pronto, 525. E daqui a gente tem o quê? A nossa impugnação à execução. Que ela tem também o prazo de 15 dias, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Petição inicial, demonstrativo do débito atualizado. O juiz vai dar 15 dias para o devedor pagar, tá? Então, o devedor, nesse prazo de 15 dias, ou ele paga ou ele inicia ali a impugnação dele para a defesa, tá bom? Então, esse prazo dele, na verdade, começa a contar a partir desse 15º dia. Então, ele tem 15 dias para pagar. Se ele não pagou, ele vai ter mais 15 para apresentar a impugnação, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Vamos lá. Bom, falamos disso. Falamos da petição inicial, falamos da impugnação. Deixa eu só marcar que isso aqui é diferente, tá? Então, primeiro é o prazo para o pagamento. E depois a gente tem o prazo para a impugnação, tá? São sequenciais. Beleza. Ainda aqui tratando de execução, tá bom? Vamos lá, deixa eu continuar escrevendo aqui. Pra gente ganhar espaço na tela, deixa eu voltar com o quadro completo. Vamos lá. Da impugnação, então... Não é o azul não. Deixa eu botar... Pronto. Da impugnação. Beleza, da impugnação. O que vocês têm que saber? Não suspende os atos de execução. Senhores, isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo. E da onde vem essa suspensão aqui ou não? 525, parágrafo 6º, tá? O que ele diz aqui? Que essa suspensão dos efeitos pode, e no caso da gente aqui do exame de ordem, deve, né, ser requerido. Requerido. Tá bom? Então, batemos isso daí. Outro ponto aqui que eu tenho que colocar para vocês em relação à impugnação, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Quando a gente tem o litisconsórcio. Litisconsórcio. Advogados diferentes, tá? Mesma coisa do lado do recurso. Escritório diferente. Processo físico. Amparo 229 do CPC. Tá?
Bom, acho que de impugnação é mais ou menos isso aí, tá? Vocês têm que ter uma noção muito boa também do nosso artigo 525. Então, vai ficar como dever de casa para vocês. Então, já tivemos aqui, ó, nosso 515, tá? E o nosso 525 tá aqui, ó. Deixa eu marcar o que é importante. Então, vamos lá. Transcorrido o prazo previsto no 523 sem o pagamento voluntário, ou seja, os primeiros 15 dias, então a gente tem petição inicial, tá? Prazo para pagamento. De quanto é esse prazo para pagamento, Luiz? 15 dias. Inicia-se o prazo para a impugnação. Então, ó, inicia-se o prazo de 20 dias para o executado, independente da penhora ou de nova intimação, apresente nos autos sua impugnação, tá? Então, isso aqui que é importante, ó. Independentemente de penhora ou nova intimação, tá bom? E uma coisa que faltou eu colocar ali naquele slide, o que você pode tratar durante essa impugnação? E é isso aqui que a FGV vai cobrar, tá? É esses pontos aqui. E aí, pessoal, deixa eu voltar até para a tela, tá? Cara, ela não inventa, tá? Então você também não é inventor. Nós não somos aqui inventores, você não é o Nikola Tesla, não é o Albert Einstein, nós não somos inventores, tá? Então, e a FGV também não é, pelo menos para a OAB não é, tá? Para outros concursos é outra história, mas para a OAB ela não é. Então, ela vai te dar escrito lá que, exemplo, deixa eu ler aqui. Epa, que deu chabu aqui, peraí que vai voltar. Ao vivo é outra história, né, pessoal? Vamos lá. Voltou. Pronto. Então é o seguinte, ela não vai inventar, tá? Deixa eu abrir a tela de novo. Pronto. Ela não vai inventar historinha, tá? E ela não vai ficar te obrigando a, queimar o tico e o teco ali durante a prova. Ela vai botar e vai colocar assim, ó. Ela vai dizer que teve que o cidadão não conseguiu ser citado na fase de conhecimento e o processo ocorreu a revelia. Ela vai te falar isso aí, tá? Ela vai falar o fulano, que é você na qualidade de advogado do fulano, que não conseguiu ser citado durante a fase de conhecimento porque ele estava debilitado no hospital, morto entre a vida e a morte com Covid. Ela vai te falar isso daí claramente. E aí você vai pegar, opa, olha aqui, ó. Inciso 1 do CPC, show, tá bonito, tá? Ou ela vai botar uma outra coisa. Ela vai botar inexigibilidade do título, inexigibilidade da obrigação. Ela vai te dar a dica, tá? Ela vai te falar o coisa. E uma outra coisa que você pode alegar também é esse ponto aqui, ó, tá? Competência absoluta ou relativa do juízo, tá? Então, lembrar que incompetência absoluta, tá? Ela causa efeitos para trás e é relativa a efeitos para frente, tá bom? Então, tendo isso na cabeça, você vai para o 10 no exame de ordem. Então, 15 dias para pagamento, depois inicia essa fase de impugnação com mais 15 dias, tá? Então, essa parte aí acho que a gente matou até esse ponto, tá? Então, vamos lá. Partindo já para a nossa execução, deixa eu voltar com a tela grande. Pronto. Alimentos, tá? Então, 2 alimentos. Muito parecido, tá? A diferença é que, ao invés de pagamento e penhora, a gente vai ter penhora ou a prisão. Tá? Lembrar que a prisão é das últimas 3 prestações. Então, deixa eu desenhar aqui. Tá? Então, das últimas 3 prestações anteriores. Tá? E o tempo de prisão aqui é de 1 a 3 meses.
tá? Então vamos lá, o cidadão está devendo abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos aqui. Vamos pegar o que? As 3 últimas prestações. Então, vai pegar as 3 últimas aqui. Outubro, setembro e agosto. Ah, Luiz, e daqui para trás? Daqui para trás vai ser penhora. Tá? Cuidado que ele pode falar que essa aqui está sendo cobrada também ou que ela ainda não venceu. Isso aí vai fazer uma diferença. Se ela ainda não venceu, pegaria esses 3 meses aqui, julho, agosto, setembro. Se ela já está vencida, ela está inclusa nessa conta aí, tá bom? E você pode ser, nesse caso aqui, advogado dos dois lados, tanto de quem está cobrando quanto de quem está sendo demandado, tá bom? Aí aqui tem um ponto que é bem incontroverso lá do, do direito penal, mas que é o regime, tá? Regime fechado. Então, isso aqui é questionável, não vou entrar no mérito disso aqui agora, tá? Inclusive eu concordo que isso é questionável, tá? Mas questionável em questão do fato de estar defendendo o homem, não, tá? Eu estou tratando de pontos jurídicos da coisa, tá? Então, o que eu estou questionando é o fato jurídico de iniciar com regime fechado, tá bom? Porque o regime fechado você tem que avaliar a figura da pessoa. Então, talvez, para um primeiro momento, não caberia um regime fechado. Né? Para um devedor que é quanto mais, caberia. Então, mas isso é papo lá para o direito penal e é papo para depois você querer lá o sexo dos anjos e ficar discutindo isso. Para agora não interessa, tá? Tem que saber que é regime fechado e acabou. E aí vamos lá. 3 meses de prisão, né? Não pagou, ele vai ser solto, tá? E o que vai acontecer? Não pagou, penhora, tá? Se ele pagou, aí você vai ter a liberdade do cidadão, tá? E essa liberdade pode ser por habeas corpus, tá? Outro ponto importante aqui é que é o seguinte: você, como advogado do devedor de alimentos, tá? E a FGV ela pode cobrar dessa maneira, ela pode te colocar numa situação em que o cara está devendo 3 meses de pensão, teve o mandado de prisão foi expedido, ele foi preso, tá? Mas naquele dia, de manhã cedo, tá? Ou ali no final do expediente bancário, ele foi lá e depositou o valor das 3 pensões, tá? E aí, o que você vai fazer? Claro, ele não vai te dar essa moleza de você impetrar um habeas corpus, tá? Mas dentro ali do contexto, ele pode te perguntar se essa prisão ela se tornou ilegal, ela é ilegal. Então, assim, a partir do momento que o cidadão pagou, tá, a prisão ela se torna ilegal e tudo que é ilegal tem que ser relaxado, tá bom? Então, fica com esse entendimento aí de que pagou, o cidadão ele pode ser solto na hora, ainda que por habeas corpus. Então, você não precisa pedir o juízo lá do que decretou a prisão para o alvará de soltura. Ele vai ser por habeas corpus, ele vai comprovar que pagou e acabou, tá bom? Então esse é um ponto aí que é bem explorado também. Bom, deixa eu botar em outra cor aqui. Então vamos lá, fazer uma outra linhazinha aqui. Beleza, então vamos lá. Petição inicial, tá? Com requerimento para pagamento, tá? O prazo para pagamento são de 3 dias. E aí, pagou ou não pagou, a gente vai para esses casos aqui, ó. Tá bom? Então,
lembrar desse prazo aqui de 3 dias. Tá? O nosso normal são 15. 15 para o cidadão pagar de livre, espontânea vontade, quando a obrigação de pagar a quantia certa, e mais 15 para impugnar. Aqui não, ele tem 3 dias para pagar a partir dali da petição inicial. Tá? Outra coisa que faltou aqui, esqueci de colocar. Onde é que está esse amparo aqui, tá? 206, parágrafo 2º do Código Civil, e um ponto que a FGV ama: prescrição. De quanto tempo é prescrição, Luiz? 2 aninhos. Tá? FGV ama de paixão isso aqui, tá? Então ela pode te cobrar, te perguntar: essa dívida está prescrita? Porque assim, o cara pode ter, ele deixou de pagar 5 meses em 2010, tá? Não, aí o 2010, vamos botar 2013, que aí a gente está em 2023, né? Teria uma criança aí que tivesse 0, ela vai estar com 10 anos agora, tá? Então, nos primeiros 3 meses lá de nascimento, ele não pagou a pensão, tá? Cara, prescreveu. Porque hoje você não tem como cobrar aqueles 3 meses lá do início. Tá? Então ela pode ser um argumento usado em defesa do réu se você for advogado do réu. Então por isso que eu sempre digo, você tem que saber de que lado você está do time, que time você escolheu. Na verdade você foi escolhido, né? Tá? Mas para que time você foi escolhido para estar jogando, tá bom? Beleza, então vamos lá que tem muita coisa para ver hoje. Deixa eu mudar de página aqui. Vamos lá, seguindo. Cara, esse aqui eu vou comentar, tá? Título de conhecimento e de modo bem superficial, porque isso aqui está muito mais relativo aos processos segunda fase em direito administrativo, tá? Que são as execuções ali contra a fazenda pública. Tá? Então, execuções contra a fazenda pública. 534 a 535 do CPC, vai falar do Código Civil, tá? A fazenda pública é devedora, então a fazenda é a devedora, tá bom? E aí a forma de pagamento é precatório ou RPV, requisição de pequeno valor. Tá? Precatório é via judicial, você tem uma fila, tá? E aí entra na composição da lei orçamentária o precatório que vai ser pago naquele ano. Os órgãos, né? A lei orçamentária ela se prepara para fazer esse pagamento, então tem toda uma logística que envolve isso, tá bom? Então não vou entrar nesse mérito porque não seria objeto aí da prova de vocês contra a fazenda pública, tá? Ele estaria fugindo muito do tema. Tá? A diferença, a principal diferença é que é a seguinte: você tem a sentença, deixa eu só fazer a linha aqui, tá? Você tem a sentença, tá? Que fica ali no 534, tem o demonstrativo também do débito atualizado, tá? Mais uma diferença é que a gente não tem aplicação de multa pelo não pagamento. Parágrafo 2º, tá? Que não aplica a multa de 10%, que lá no processo comum a gente aplica, tá? E a intimação, tá? Ela não é para pagamento. A intimação para impugnação não é para pagamento, tá? Então,
fique com esses dois dados na cabeça e o prazo de 30 dias, tá bom? Fique com esse dado na cabeça, mas não é o foco aqui do nosso curso aqui de Direito Civil. Beleza? Então, de cumprimento de sentença em relação à Fazenda Pública, o que interessa realmente é basicamente isso aí, tá? E da impugnação, quando ela for rejeitada, a gente vai, tá? Quando ela não teve a impugnação ou ela foi rejeitada, a gente vem aqui pro RPV e pro precatório, tá? Então, não faz a impugnação, não impugna ou rejeitado. Tá? Então, bem de boa essa parte aqui, tá? Nosso próximo ponto aqui. Lembrar que a gente está tentando fazer essa aula ficar não muito extensa. Então, vamos lá. A gente está no 4, né? Deixa eu ver, 4. Então, vamos lá. 4. Fazer, tá? Obrigação de fazer e não fazer. Aqui a gente tem vários desdobramentos, tá? Mas principal aqui que a gente tem. Então, não fazer e não fazer. 536 a 537, tá? Tem uma aplicação de multa judicial, que é a nossa famigerada as trends. As trentes. Pronto. Quase que não sai. Vamos lá. As trentes. Isso. Tá bom? E uma coisa muito importante. Aqui a gente bota o de dar coisa também, tá? Que é de dar coisa. Só que essa coisa aqui, ela é diferente de dinheiro. Porque se fosse isso aí, seria de pagar a quantia que a gente viu lá no nosso primeiro caso. Tá? Então são 2 pontos aqui. Esse aqui está no 538. Então são os 2 pontos aqui do nosso número 4. Tá? Nos 2 casos a gente vai ter as trentes aqui. Tá? Então tanto aqui quanto aqui tem essas trentes. Um ponto que é bem interessante, tá? É o 537, que ele diz que as trentes, elas são automáticas, tá? Mas você, deixa eu até voltar aqui, mas você, meu aluno, tá? Que está se preparando aí para essa segunda fase em exame de ordem, você sabe que ela é automática, mas você tem que pedir. Se você não pedir, você vai perder ponto. Tô sendo assim, ó, mais claro que isso, porra, só se eu tivesse na cabeça do examinador e te passasse para ele o que ele tá... Passasse para você agora o que ele tá pensando agora nesse momento, tá? Se você não colocar, você vai perder ponto. Então coloque, tá? Então vai botar a multa, vai botar o entre parênteses artigo 537 CPC, ponto. Não vai cair a sua mão por causa disso, tá? Então bota, pelo amor de Deus, bota. E na hora que estiver fazendo a remissão lá, obrigação de dar coisa, cara, pega isso aí, tá? E coloca lá bonitinho ali, ó, 537. Faz a remissão. Para não correr o risco de perder ponto na hora, tá bom? Vamos lá. Então, beleza. Então, matamos essa parte aí de fazer e não fazer. Cara, o meu slide ficou uma bagunça aqui com esse negócio de coisa. Depois eu vou ter que corrigir isso. Mas vamos lá. Então, ó. Linha do tempo. Então, eu botei o 536 aqui para vocês e botei o 537. E grifei as partes importantes, tá? Então, olha aqui, ó. A multa independe de requerimento. O que isso aqui? O que ele tá falando com isso aqui, ó? Ele tá falando aquilo que eu coloquei lá atrás, que é o quê? Automático. Mas você vai pedir, tá?
o valor da multa será devido ao exequente, ou seja, ao seu cliente que está pedindo essa execução judicial, tá? Ou, se você estiver defendendo a outra parte, vai para quem estiver te demandando, tá bom? E essa imposição da multa aqui é essa, as trentes lá, tá? Que ele botou nada de outro planeta, tá bom? E aí agora a gente entra, tá, na parte de títulos executivos extrajudiciais, tá? Extrajudiciais, o que é importante vocês terem na cabeça, tá? Vamos lá, pessoal. O título executivo extrajudicial, tá? Ele tá, deixa eu falar direto aqui, pronto. O título executivo extrajudicial, tá? É um cheque, por exemplo, tá? Que você ficou, passou um cheque lá, o famoso borrachudo, tá? E a pessoa depois foi cobrar esse cheque lá de você. Então vamos lá, vamos ser coerentes aqui, tá? Então esse cheque, ele teve um processo de conhecimento antes? Não teve. É um contrato de você com uma outra pessoa, você deu o cheque borrachudo para ela e ela agora está te cobrando. Você não teve um processo de conhecimento que você tem no título executivo judicial. Então você não teve aquela preparação, você não teve a defesa, você não teve nada disso, tá? Foi uma coisa que aconteceu de maneira automática. Então, a execução do título executivo, a execução no processo de um título executivo extrajudicial, ele trabalha de uma maneira diferente. Justamente por quê? Porque você não teve processo de conhecimento. Tá? Então, a gente vai ver agora, de maneira bem sucinta, que é diferente. Tá? E quando é que você vai treinar isso? Fazendo questões. Tá? Não tem jeito. Fazendo questões e fazendo peças. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o nosso quadro. Deixa eu botar aqui. Beleza, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui, título executivo extrajudicial. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Tá? Então, como eu expliquei anteriormente, o X da questão do título executivo judicial é que ele não teve uma fase de conhecimento pretérita. Então, por não ter uma fase de conhecimento pretérita, qualquer coisa que aconteça nesse meio do caminho, ele vai precisar de uma cognição sumária, né, para o juiz realmente ver se tem fundamentação ou não aquela cobrança, tá? E a gente sabe que a gente não está na Suíça nem na Inglaterra, né? Então, se tratando de Brasil, tudo pode acontecer, tá? Então, fiquem com essa primeira ideia na cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Então, temos aqui a nossa petição inicial, onde você tem incluso nela o título que está sendo cobrado. A gente vai ter a citação do réu, do devedor, no caso, né? Para que apresente aqui os seus embargos à execução. Beleza? Um pouquinho mais na frente tem a ordem de pagamento. O cidadão não pagou. A gente tem a penhora. Quando está tratando aqui de valores, tá? E aí, o X daqui, a diferença toda do título executivo extrajudicial para o judicial é que esse embargo à execução, tá? Ele é uma ação autônoma. Então lembra lá do início que eu coloquei esse negócio? Ah, isso aqui é uma ação autônoma e o outro é uma ação sincrética. É por isso.
Tá? Aqui a gente não teve a fase de conhecimento. Então, esse embargo de execução, ela é uma ação autônoma. Por quê? Porque aqui é que o devedor ele vai se defender e ele vai discutir o problema todo. Tá? Então, deixa eu botar outra linha aqui. Então, vamos lá. Aqui, o que vai ter? Uma ação de conhecimento. Tá? Então, ação de conhecimento, onde você tem aqui uma petição inicial, tá? Vai ter aquela contestação, tá? Que é no caso aqui quem vai contestar vai ser o embargado, que aqui em cima quem é? O embargado quem é? É o credor, né? E o embargante é o quem? É o devedor, tá bom? E aqui no final a gente vai ter uma sentença, tá bom? Opa, sentação não, sentença. Pronto. Então, essa é uma das principais, uma não, é a principal diferença, tá? Pontos que a gente tem que ter na cabeça. Então, sobre execução ainda, tá? Então, embargos à execução. Vamos lá. Não tem efeito suspensivo. Tranquilo? Para você embargar, você tem o quê? Que garantir o juízo. Tá? E isso tem que ser solicitado, tá? Ao juiz. Beleza? Outro ponto importante, tá? E aí tem a ver com aquela questão de ser um processo autônomo, né? De ser um processo de conhecimento, é que, diferente da impugnação lá do título executivo, aqui qualquer matéria pode ser objeto de defesa, tá? Vou botar assim, pode ser objeto da defesa. Por quê? Porque a gente não teve a fase de conhecimento que a gente teve lá no título executivo judicial, tá? Então, acredito que essa parte aqui seja bem tranquila pra gente tá trabalhando, tá? Então, a linha básica do título executivo judicial é essa daí, tá bom? Extrajudicial, desculpe. E aí a gente entra agora nas regras específicas. Então, da mesma forma que a gente fez lá no título executivo judicial, agora a gente vai fazer no extrajudicial. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma obrigação de dar, né, dar coisa certa. 806 a 810 do CPC. Tranquilo? E aí, ação autônoma, né? Ação de execução, petição inicial, tá? Então, ação de execução é diferente lá do que o outro era cumprimento de sentença, tá? Ação de execução, tá certo? Petição inicial nos moldes do 319 mais 798, tá? Lembrar de que ela tem que ter o título executivo, citação em 15 dias para dar a coisa, né, sob pena de multa, né, e de emissão na posse, que é a busca e apreensão, tá? Então, vou botar aqui, multa e emissão na posse.
que é a famosa busca e apreensão. Beleza? Então vamos lá, como é que funciona aqui, ó? O cidadão foi citado, tá? 15 dias. Entregou, cumpriu a obrigação com base no 807. Tá? Não entregou, então não houve a entrega. E o objeto ainda existe, porque ele pode deixar de existir, né? Por exemplo, eu tenho a obrigação de dar um cachorro, tá? Obrigação de dar um cachorro. O cachorro morreu, eu não tenho como dar mais esse cachorro, né? Então, ele existe ou ele não existe, tá? Existe ou ele não existe. Se ele existe, a gente vai ter busca e apreensão, mais perdas e danos, mais a multa. Ele não existe. Tem como fazer busca e apreensão? Não. Então, a gente vai ter a perdas e danos, mais a multa. Tá? Lembrar que essa perdas e danos e multa, deixa eu mudar a cor aqui. Essa perdas e danos aqui, tanto a de cima quanto a de baixo, e a multa, tá? Elas podem ser objeto de penhora, tá? Beleza? Então, obrigação de dar, título executivo judicial, a gente bateu aqui bem rapidamente, tá? Vamos lá, seguindo. Obrigação de fazer e não fazer. Deixa eu voltar aqui pro quadro e botar a cor da caneta normal. Vamos lá. Volta pro quadro. Pessoal, esse aqui, tá? Deixa eu botar aqui como 2, mas ela é bem tranquila, tá? Obrigação de fazer barra não fazer. Tá? Então ela fez, morreu ali, a mesma coisa. Petição inicial, citação, tá? O prazo desse cumprimento ele varia conforme a obrigação, tá bom? Então não é uma regra única, tá? E aí a grande diferença aqui é quando ele não cumpre. Não cumpriu. Aí é que começa a brincadeira a ficar legal. Então, ele tinha uma obrigação de fazer, que ele não cumpriu, ou uma obrigação de não fazer, que ele não cumpriu. Tá bom? Pode ser uma questão fungível, ou seja, que pode ser substituída ou não, ou infungível. Luiz, me dá um exemplo aí disso aí. Pessoal, o show, tá? Que é exemplo clássico da Ivete Sangalo. Acho que ela é a cantora mais falada em todas as aulas de direito do Brasil, tá? Ivete Sangalo tinha a obrigação de fazer um show, tá? Que ela não cumpriu. Então, não cumpriu uma obrigação de fazer. Pode ser a sósia dela que vai cumprir essa obrigação? Não. Então, é uma questão infungível, não pode ser substituída. Então, qual é o resultado disso aqui? Perdas mais danos. Pode ser substituído sim. O terceiro pode fazer. Então, o terceiro faz, cumpre a obrigação e tem a cobrança aqui do dinheiro do valor relativo a essa daí, tá bom? Não fazer, aí ela já muda um pouquinho. Pode ser instantânea ou permanente. Tá, isso aqui normalmente envolve muito direito de vizinhança, tá? Então, se ele tinha uma obrigação de não fazer naquele momento e ele fez, perdas e danos, tá? Quando ele tem uma obrigação permanente,
tá? Por exemplo, a obrigação permanente, tá? De não fazer. Então ele não cumpriu uma obrigação de não fazer que é permanente. Exemplo, vizinho, né? O meu vizinho tem a obrigação de não fazer um buraco na minha parede que sai aqui na minha sala, vai atrapalhar a minha aula, eu não quero ficar vendo a cara dele. É uma obrigação permanente que ele não cumpriu de não fazer esse buraco, tá? Como é que vai resolver? Aí já é o inverso. O terceiro, pedreiro ali, né? Vai ser chamado. O terceiro cumpre essa obrigação. E eu cobro dele esse valor depois, tá? Então, bem... Acho que bem didático dessa maneira, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vamos lá. Próximo ponto aqui, a gente está no 3, agora vamos para o 4. Vamos lá. 3. Pagar quantia certa. Tá? Pessoal, essa aqui acho que é a mais simples de todas, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer a linha do tempo para ficar bem tranquilo. Vamos lá. Então, petição inicial, tá? Quais artigos? De novo, pessoal, vamos lá. 319 mais 798, tá bom? Juiz despacha a ordem de citação. Então, ó, juiz despacha a ordem de citação. Beleza? De cara, tá? De cara, o juiz já vai fixar honorário advocatício de 10%, tá bom? Se o cidadão paga, então pagou, a gente reduz esse honorário advocatício aqui, deixa eu mudar a cor, tá? Honorário advocatício vai para metade, tá? Cidadão não pagou. Cidadão não pagou. Aí já fica o contrário, tá bom? Aí já vai ter esse honorário advocatício aqui subindo para 20%. Então, por que vocês têm que saber isso aí? Cara, porque isso aí é o que vocês vão colocar na hora dos pedidos, tá? Então, ordem de citação, o cara pode pagar, não pagar, tá? Ou apresentar os embargos. Os embargos foram rejeitados, entra na regra aqui dos 20%, tá? Beleza. Citação aconteceu com base no 829. Beleza? Vamos lá, essa citação, tá? Aí um detalhe técnico aqui que eu vou falar bem superficialmente, porque não, isso aqui não é o que vai ser o foco de vocês na prova, tá? Então, citação ela vai acontecer em 3 vias, tá? Então, a primeira via é a citação, é a do cartório, tá? Aliás, a primeira é a citação, que é a que fica com o indivíduo, tá? A segunda via é do cartório, tá? E a terceira via é a da penhora. Então a primeira via fica lá com o indivíduo, o oficial de justiça vai na porta dele, bate, falando, ó, tá devendo, hein, caloteiro, entrega esse troço aí. Entregou para ele, devolve a segunda via no cartório, dizendo, ó, fulano de tal recebeu no dia tal a ordem de citação, onde consta que ele tinha uma dívida de tantos mil, enfim, aí ele vai dar os detalhes. E esse cartório que eu tô falando é o cartório judicial, tá? Bateu o prazo, ele não pagou, volta lá ao oficial de justiça para cobrar, tá bom? Vamos lá. Qual é o prazo disso aqui? Então, 3 dias, tá? E aí a gente tem 3 situações, tá? Pagamento total, parcial ou não pagou. Quando ele não paga, penhora.
Então, 3 situações possíveis aqui dessa ordem de citação, tá bom? E da citação, ele tem ainda, deixa eu botar numa cor diferente, ele tem ainda a possibilidade de fazer os embargos à execução, né? Que é aquela questão daquela petição autônoma. Então ele vai ter os embargos. Peraí que deu branco aqui, vamos lá. Os embargos, deu branco no artigo 914 a 920, tá bom? E o prazo é de 15 dias. Então, a gente mata aqui essa linha do tempo, tá? E tem uma opção aqui ainda diferente no caso do título executivo extrajudicial, tá? Que é, isso aí pode ser objeto da prova de vocês, porque ele pode dizer que o cliente de vocês, né, que é o devedor, ele quer efetuar o pagamento de maneira parcelada, tá? E aí esse pagamento de maneira parcelada é o que a gente chama de moratória. É a moratória, tá? E aí dentro daquele prazo inicial de 15 dias, tá, que ele tem da ordem de citação, para ele pagar espontaneamente, ele vai apresentar essa moratória, tá? E, por óbvio, que se ele vai apresentar, ele vai pedir a moratória, ele não pode ter apresentado embargos, né? Isso é óbvio, tá bom? E aí o que significa isso aqui, tá? Isso é o parcelamento. E aí como é que funciona? Ele faz 30% via depósito judicial, tá? E 70% ele pede em até 6 vezes. Então tá igual o Casas Bahia. 6 vezes ele solicita o parcelamento. Tá? E outro detalhe importante aqui é que isso não se aplica tá, ao cumprimento de sentença. Que é o que? Cumprimento de sentença é o nosso título executivo judicial, tá bom? Então, matamos aqui a nossa parte de execução, tá? Para variar deu bug aqui, tem mais slide do que em branco do que eu preciso, mas depois eu corrijo e boto o certinho. E aí eu coloquei aqui um exemplo no finalzinho de uma peça de uma execução por quantia certa de título executivo extrajudicial, tá? Ó. Então, o que vem nisso aqui? Então, qualificação, tá bom? Ó, como tá na justiça, tá na justiça comum? Não, tem que estar na justiça comum, né? Porque a gente está falando de um título executivo extrajudicial, então aqui, ó, vara civil da comarca, lembra daquela historinha, ó? Que a gente tem as comarcas e aí tem as varas dentro de cada comarca. Então é isso aí. Autor qualificação 319 do CPC, tá? Com fulcro no 824, em face do réu. Aí ele vai falar aqui, ó, do contrato de empréstimo. Então, viu que ele tá dando todos os laços aqui, ó. O contrato de empréstimo, aí ele vai falar, só que a diferença toda é que a historinha, ela fica um pouco diferente, tá? Então, você tem o contrato de empréstimo, você tem aqui da execução do contrato, aí você vai trabalhar a história do contrato toda. Você tem, deixa eu ver, aí dos pedidos, tá? Dos pedidos aqui é importante, olha aqui, ó.
A expedição do mandado de citação, tá? Intimação e avaliação a ser cumprida pelo Ministério da Justiça, ordenando executado o pagamento no prazo máximo de 3 dias, ó, que a gente botou. Então, ó, 3 dias. São aquelas 3 vias, lembra? 3 vias, tá? A citação, a via do cartório e a via da penhora. De quantia assim, assim assado. Ou ainda que parcele a dívida, 16, que é a nossa moratória, tá? Na hipótese de não pagamento, que o oficial de proceda a penhora dos bens, ó. É a nossa terceira via aqui, ó. Terceira via aqui. Penhora dos bens, tanto quanto necessários. Não sendo encontrado executado, que se proceda o arresto dos seus bens. Enfim, aí ele vai pedindo. Esses pedidos aqui. E aqui, ó. Olha os 20% que foi majorado aqui porque ele não pagou. Né? Então, teve aqui a ordem de citação. Né? Lembrar, a ordem de citação. Ordem de citação. Tá? Aí tem a questão do pagamento. Pagou. Não pagou. Tá? De cara, ele já vai fixar o quê? 10%. Se ele pagou, vai para metade, ou seja, 5%. Não pagou, aumenta para 20%. Então vê que tudo se encaixou, tá? Então, e aí no final, termos que pede deferimento, advogado, local, data, OAB. Beleza, pessoal? Então assim, deixa eu voltar para mim aqui. Fiz um panorama geral aqui da nossa execução, tá? Não é um tema complicado, é um tema que exige treinamento, porque todos esses artigos eles têm que estar ali na como é que eu vou dizer? No código de vocês, tem que estar na cabeça, tem que saber onde procurar, tá? Na hora, é só no desespero, tá? É só quando você já está no desespero, aí vai pro kamikaze total e vê o que dá para fazer, mas nosso objetivo é que você chegue lá sabendo montar essas peças. Então, assim, vimos a linha do tempo, vimos como é que funciona, agora é pegar e treinar, tá? Sem treinamento não tem como, tá? Então tem que treinar, tem que fazer questão, isso tem que ficar massificado na cabeça de vocês, tem que ficar repetindo, tá bom? E sigo à disposição, precisando, minha rede social tá aqui, deixa eu voltar, ó. Então, prof.luizmiguel, tá? Me segue lá no Instagram. E é isso aí, pessoal.